You are fake news. Olá, tudo bem? Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo, e vamos aqui começando mais um Caoscast, esse espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um novo episódio para discutirmos os comportamentos e tendências que têm feito a nossa cabeça. Hoje a gente vem aqui com um assunto que há muito tempo estamos estudando lá no grupo, as gerações. Já teve por aqui um debate sobre o estudo das diferenças entre as gerações, um bate quase uma guerra entre milênios e Z, tentando entender um pouco o consumo, informação e comida. E agora a gente vai entender o que acontece quando esses tais de milênios, aqueles que nasceram entre 80 e 95, resolvem procriar, se reproduzir. Como sempre, junto, acompanhado e misturado, tô aqui com Rebeca de Moraes, founder da Trop.Soledad, a nossa empresa irmã, que tropicaliza tendências, é isso, né? Olá, chicos. E como eu fui na clase de espanhol hoy? Bien, bien, muy bien. Es difícil. Sí, es muy difícil. Los artículos. Los artículos. Muy difícil. Si, él, lo, la. Pero tú sabes, El, o no? del. Si, del. Y mira, muy pesado. Sim, pero não há que hacer. E também nas aulinhas de espanhol está Tiago Faria. Olá, caóticos! Que é aquele que cuida de epifania. Olha, uma cacofonia aqui, sei lá qual é a porra desse nome que dá pra quando as coisas se repetem. Que veio mais uma vez. E aí, Tiago, tudo bem? Já tá acostumado com a própria voz ou ainda não? Tô super em casa, cara. Já tô achando ótimo. Tô até achando boa. E da mansão Itaipu, qualquer dia vamos fazer um episódio só sobre a mansão Itaipu. Esse castelo medieval, perdido, encravado no meio de Niterói. Já gera desejo entre os ouvintes. Quem são eles? Como vivem? Como fazem? Que do que não se está alimentam? no Waze nem no Google Maps, né? É preciso sentir como chega lá. Marina, voltou, né? Voltei, caóticos. E agora com a mansão Itaipu tá com visitação aberta, virando um ponto turístico já na minha cidade. Tem que pedir o mapa, porque não chega lá de outra forma. E a ideia aqui hoje é a gente lembrar um pouquinho como é que foi o nosso passado, a nossa infância e a maneira como os nossos pais nos educaram. Nossa? Quero falar dos outros. Dos outros? Quero falar dos outros. Mas você quer falar mal dos outros, Mal né? dos outros, é lógico. Bem da gente, mal dos outros, Mas já olha aqui, dizia minha avó. Quando você pensa na relação que seu pai e sua mãe tinham com você na educação nos anos 90, o retrato é o quê? Positivo ou negativo? Olha, se a gente pensar o quanto era legal dançar El-Chan, tomar Coca-Cola com coxinha de manhã, era ótimo. Era ótimo. Não reclamo. A El-Chan. Mas qual música da El-Chan você mais gostava? Ah, eu gostava do Tio no Havaí. Ula, ula de lá, quebra daqui. Ô Bahia, ai, 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 é o Tchan no Havaí. Lembra? Eu tinha fantasia do carnaval. Quem ditava a moda do carnaval era o Tchan, né? Era o Tchan na selva, o Tchan do Egito, Não, o mas Tchan no calma aí, Havaí. pra quantos países o Tchan foi, gente? Foi pro Havaí, foi pro Japão, Putz, foi pro Egito? todos no Egito. Aqueles clipes maravilhosos. Eu E era moda, ditava moda também, né? Olha, eu até gostava da El-Chan, mas o que eu gostava mesmo era de pagode. Sabe qual a música que eu mais gostava? Qual? O Pimpolho. Pimpolho. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não gosta de mulher. A menina pede pra baixar. E ralando na boquinha da garrafa. Ah, era bom também. Eu adorava isso. Marina, que saudades tens, hein? Vocês estão falando aí de boquinha da garrafa, eu tô pensando no programa do Gugu, que era um clássico do domingo. Opa, 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 E eu opa, via. opa, opa, Uba, uba, Eu tinha o jogo de tabuleiro do Gugu, que era Clube do Domingo Legal. E no jogo de tabuleiro tinham coisas do tipo cards de concurso da camiseta molhada. Tinha no tabuleiro. Para as crianças.
Como é que isso hoje não existiria? Qual será que era a faixa indicativa, a faixa etária? Livre. Era 10 Devia ou ser 12 anos. livre. Livre para domingo Não, à tarde. Livre nos anos 90. Eu tinha uns 10 anos, eu fiquei assim, esperando ter 10 pra ganhar esse tabuleiro que eu pedia todo Natal, assim, porque eu queria muito esse jogo, assim. Deem um Google, achem lá que tem lá, no tabuleiro tem lá, é um cara com aquela arminha e água e as mulheres de camiseta molhada no tabuleiro do jogo infantil. Alguém já perguntou pro Gugu, será? Se ele tem vergonha? Ah, claramente não. É claro, que porque não. toda entrevista do Gugu é combinada antes. Não se faz qualquer pergunta pro Gugu. Não é assim, Gugu, o que você acha daquele Luiz Não se Ambiel? faz mais repórteres como antes. Não, Gente, claro tem que o não. Rodolfo. Ou então ser acordado por Otávio Mesquita. O Gugu é uma lenda na TV brasileira. Tiago, tem saudade do Gugu? Acordado pro Do Gugu, cara, eu sou um pouco esclerosado, mas eu tenho lembranças de banheira do Gugu, assim, naquela minha pré-adolescência. Tinha uma Buscando Corpos naquela televisão. Olha, mas o que papai e mamãe fizeram com a gente, certamente não faremos com nossos filhos. Ou porque o Gugu já ninguém mais assiste, ninguém sabe o que acontece com o Gugu, ou porque agora as regras e a ética no treinamento com as crianças virou outro troço. Não pode mais dar fandangos no café da manhã de sábado pro seu filho. E aí, esse é um ponto importante, porque os pais milênios, na hora que começam a ter seus filhos, e vão decidindo ali que experiência é essa, ou que modelo de paternidade eles vão escolher, começam a ter um novo comportamento. E se tem novo comportamento, é hora de dar nome aos bois. Bois. Bois, bois, Bois. Bois. bois, bois. Bois. Nome aos bois. Marina Roali, tem boi, tem nome, tem novo comportamento, que trazes? Sim, Michel. Hoje a gente tem um nome que é pra gente situar um dos tipos dos pais millennials, que são esses pais que hoje aí já passaram dos 30, tá com 30, 35, e estão se descobrindo aí na paternidade. E a gente sabe que se os millennials mudaram o jeito de consumir, jeito de trabalhar, jeito de se relacionar, não seria diferente na hora de ser pai. Surgiu aí no mercado norte-americano um termo que está se popularizando cada vez mais, que se chama Helicopter Parents. Gastei todo o meu CCAA aqui nesse momento. Tá? Maravilhoso. A Rebeca Accent fez CNA. perfeito. Ah, não, a Rebeca fez Fisk. Wizard. Wizard. Achei que era Fisk. Então, Sabia vocês- que era algo que não era bom. Helicopter Parents é um termo que surgiu, na verdade, em 69, num livro lá dessas pedagogas que fala de forma de criar pais. E ela fez um estudo com crianças que falavam que os pais sobrevoavam e ficavam ali em torno deles e se sentiam uma certa obsessão. Mas esse termo voltou muito a ser utilizado a partir de 2011, quando a gente começou a ver os primeiros efeitos colaterais dos millennials agora fazendo a educação de seus filhos. E ele, na verdade, é um termo pra gente falar desses pais que são super focados na educação dos filhos e veem isso como um projeto que tem relação com sucesso e fracasso. E eles se sentem responsáveis não só pela criação, mas pelo sucesso do filho como um todo. É performance, né? Performance, exatamente. E se tem helicóptero, tem plano de voo. E isso muda completamente a relação desses pais com esses filhos. Toda vez que eu penso e começo a olhar os meus amigos ali, os caras já começam a olhar o filho com um projeto de vida, né? A criança nem nasceu, não se sabe o gênero, o sexo, sei lá o que é. Já tá lá fazendo bolo. E aí se é azul é um troço, se é vermelho, se é rosa é outro. E aí já tem todo um plano pra criança, onde ela vai estudar. Na maternidade mesmo, você já colocou ainda, já tá na fila da escolinha, onde ela vai poder conviver com outras pessoas. Você sabe onde ela vai estar no segundo grau, onde ela vai estar na universidade, se vai escutar Chico Buarque ou Anitta. Mas esse processo de educação de um filho mudou por completo, né? Porque agora o aprendizado não era como era no nosso tempo. Vai vendo e vai testando que merda tá dando. Agora o pessoal faz MBA pra ser pai. É MBA, né? É verdade. E cursos em Harvard pra ser pai, o que muda tudo. Muda tudo. Rebeca, esses novos pais, eles trazem uma nova lente aí pra paternidade e pra maternidade, não é? Muda tudo. Pois é, muda tudo. Até tô ouvindo a gente falando aqui paternidade e tal, mas vocês sabem que tem até o termo da moda pra isso, que é falar em parentalidade, né? Que é essa ideia de como a gente vai... O que é essa função, né? O que é a maternagem, o que é a paternagem. Acho que tem uma diferença importante aí, que essa geração de millennials quebra um pouco com uma ideia, que é a ideia de tradição. De repetir o que os pais faziam na criação dos filhos, né? Aquela coisa, quando você tem filho, você olha pros seus pais e tem um tipo de educação para se
manter, né? Tem uma quebra com essa ideia Então- de tradição, uma geração que também foi adulta na internet, né? E que descobriu ali, tem um monte de jeito de se informar e Então- vai fazer de outro jeito. Aquela tradição de alimentar filho com lasanha congelada no congelador, no freezer, tá perto do fim. Pois é, eu não sei se Nugget. tá. Eu não sei se tá. Miojo. Eu não sei se tá perto do fim, porque eu acho que tem muita gente que precisa disso pra conseguir alimentar de algum jeito a criança, né? Aham. Mas eu acho que tem essa geração aí que descobriu maternidades e paternidades com S no final, né? Que não precisa repetir a. Marina, tenta falar, vai. O episódio futuro me exigiu fono. Maternidades. Paternidades. É até outra pessoa falando, né? Eu só queria tomar essa personalidade. oportunidade pra dizer que estou na fono, mas vai lá. À vontade. Mas então, acho que essa descoberta de maternidades e paternidades faz com que a gente não precise repetir a regra da família para se inserir no grupo. E nessa descoberta vem também a dúvida, né, gente? Porque se eu não vou usar o jeito dos meus pais, que maternidade ou que paternidade ideais são essas que eu quero, né? Porque, claro, o filho é um projeto desde sempre, um projeto narcísico, né? Desde O sempre, que quer mas... dizer isso? Você sempre vem com um termo que eu não sei o que Ela é é. muito psicanalista, né? Uma coisa de gente inteligentes. É sempre um ideal é sempre uma projeção, né? É Aham. sempre um ideal de um serzinho que vai ser o que você imagina que ele seja, né? É sempre um projeto de si mesmo, né? Aí você dá um jogo do Gugu com a moça com os peitos aparecendo pra ele. Meus Então pais, não mais, acabou isso. E acho que projetos é... meus sejam pais menos não ambiciosos. estavam planejando muito na vida, então não, me dando o jogo do Google. Mas, Rebeca, Mas é só pra eu justamente entender, sobre você isso, né? acha que... Eu sei que desde sempre os pais têm uma relação narcisística com os filhos, assim, com os filhos. Narcisística, né? Mas você acha que nesse movimento do Helicopter Parents, a gente tem uma exacerbação desse processo todo? Os pais estão cada vez mais esperando que os filhos sejam uma imagem e semelhança deles mesmos? Eu acho que sim, porque eu acho que a gente tira isso só da lógica familiar e tá colocando isso numa lógica de trabalho mesmo, né? Que é o que você abriu falando ali, uma lógica de sucesso, de métricas, né? A gente tem como medir se a criança chegou lá ou não chegou lá. É mais do que uma educação que repete o narcisismo da família, né? Que repete a construção familiar. Mas você tem outros parâmetros para isso agora, né? Isso. Será é bom o suficiente? Aprendeu língua o suficiente? Tá saudável o suficiente? Tá não comendo açúcar? Não sei o que Mas lá. É mais muita difícil métrica, também, né? é ser melhor do que você é, né? Não é só atingir o que você é, mas acho que é superar o que você foi. As Mas métricas que você descobriu, né? Com tantas métricas e com tanta necessidade de descobrir qual é o papel aí seu, enquanto pai, enquanto mãe, é sofrido pros pais também, né? A gente tem visto aí um movimento forte de blogueiras, vloggers, youtubers, falando e revelando esse sofrimento de ser mãe, né? Eu acho que sim, e dá pra gente entender, né, gente, de onde vem isso. Com um mundo competitivo pra caramba, difícil pra caramba, é de entender que os pais estejam nessa busca, né? Porque acho que tem esse lado, Michel, que você tá falando, que os grupos online, grupos de Facebook, perfis de Instagram, são fundamentais nesse contexto para mães e pais que estão tentando descobrir que tipo de mãe ou que tipo de pai eles querem ser, encontrar espaços, principalmente em que eles possam ser vulneráveis, que é a grande diferença com relação à geração anterior, né? Amamentar dói, né? Ou que o amor pelo filho não é automático, que você olha pra criança e precisa de uns dias pra se acostumar com isso, ou que o puerpério pode ser horrível pra mãezinha. O quê? Puerpério, né? Que Que é é isso? esse momento de logo depois que a criança nasce, que a mãe passa ali pelo... É a chamada quarentena de antes, né? Ela fica isolada com aquela criança. Pois é. Então é super importante pensar que, por exemplo, a Hell Mother, que é uma influenciadora, ficou famosa pra caramba ali depois de gravar vídeos pro YouTube falando desse tipo de maternagem, acho que é um espaço bem interessante, né? Que aparece aquela contradição entre a antiga super mulher e agora essa mãe, que é essa mãe que pede ajuda, que é super vulnerável. Tem até outra referência, não sei se vocês viram, tem uma peça em cartaz com a Mia Mello que chama Mãe Fora da Caixa, que ela expõe isso também, que é baseado no livro da Thaís Vilarinho, que é muito bacana e que coloca essa dificuldade aí mesmo. Entendi. Então tá todo mundo tendo que se reinventar, inclusive os pais também, dentro desse jogo, né? Porque tá sobrando pra eles, né? Pois é, a gente teve uma conversa num episódio anterior sobre masculinidade tóxica, que a gente falava um pouquinho da paternidade, como tá sendo esse lugar de reinvenção dos homens, né? Também pra colocar isso. Inclusive, não sei se vocês viram, gente, a gente tava até falando sobre isso, tem uma música maravilhosa de um pessoal de Porto Rico, que a gente adora, Los Rivera Destino. Nunca escutei. Preciso levar pra aula de espanhol pra ver falar isso Nunca aqui. Los escutei, Rivera põe aí. Destino. Qual é o refrão? Conta.
Vou cantar nem a pau. Tu también eres una flor delicada que a veces se esconde. Te llevo en el corazón. Mas que é, Los Rivera Destino com o Belito Martinez, eles se juntaram pra gravar uma música chamada Flor, que é meio um bolero cômico ali que exalta esses vários tipos de pais. E eles fazem isso justamente pra colocar isso em xeque. Bom, tem vários tipos de pais que é possível ser hoje em dia, não só aquele tipo de antes, que se envolvia muitas vezes se envolvia pouco na criação dos filhos. É bem legal. Desconstruções, né, Michel? Desconstruções. O pai que pode ser sensível, né? E falar agora dessa relação com o filho, da parte emocional. Porque até então o pai não falava disso, né? É preciso desconstruir para construir. E um dos pontos fundamentais dessa desconstrução, como você estava apontando, essa paternidade milênio, onde o homem foi obrigado a ganhar ali uma camada de sensibilidade e as mulheres foram obrigadas a se assumirem as suas fortalezas, as suas forças, porque isso vai redefinindo o papel delas e deles de pais e mães aí. Isso reflete na estética pra caramba também, né, Thiago? A gente vê um movimento grande de transformação a partir desse novo jogo do que é ser pai ou do que é ser mãe, dentro desse cenário novo aí, na maneira como os pais se colocam mesmo, né? E as mães se colocam, se veem, o que é muito interessante. Eu tendo a dizer que eu tenho um pouco de... Qual é a palavra boa? Não é nojo. Receio. Receio. Sou reticente a... Reticente a ótimo. Eu sou reticente a... Eu sou reticente ao quê, Thiago? Que nova estética é essa que os pais e as mães estão assumindo aí, sobretudo as mamães? Cara, não é novidade os ensaios maternos, né, que a gente sempre teve, mas eu acho que a grande novidade do ponto de vista estético e que denuncia aí uma era que a gente chama do empoderamento feminino é a sexualização dessa mulher. Mãe então, dá? uma grávida pode ser sexy, mãe dá, mãe tem tesão e disse que quando grávida tem-se muito tesão num determinado momento ali. Não sei falar muito sobre isso, mas já ouvi sobre. Mas é essa coisa de tudo bem. E a gente sempre ouviu falar muito de fetiche, como se fosse quase uma coisa proibida, um tabu. E acho que vem essas mulheres trazendo essa feminilidade, essa sexualidade nos ensaios. Até com as famosas, né? As famosas estão nessa onda aí também, não estão? Super! E acho que começa a vir também uma onda conceitual, porque antes, se a gente pensar nos ensaios, eram todos de mulheres imaculadas, né? Todas viravam Maria, assim. Mãe não dava. Aí veio a Beyoncé, que bateu o recorde no Instagram de curtidas com a sua foto da gravidez super conceitual, com elementos afros. Então começa a criar uma estética... estéticas possíveis em cima desse evento que é a maternidade. E no fim do dia, para essa geração de milênios que a gente tá falando, tudo é um evento, né, Michel? Tem chá de tudo agora, tem chá de revelação, tem o mesiversário. Outro dia eu vi uma maravilhosa que era o chá do DNA, que era o homem pediu o DNA e a menina fez um chá pra saber, todo mundo reunido, que o filho era dele. Não me convida, hein? Não me convida pra essas coisas que eu odeio. Gente, mas chá do DNA... Antes a gente só tinha que ir na festa de 1 ano. Agora, na festa do anúncio da gravidez, no chá do DNA... naquele bolo pra descobrir o que a criança vai nascer, se é com as coisas de um, com as coisas do outro. Aí depois nasce, tem outro e é mêsversário. Mêsversário tinha que acabar. O do filho do Alok agora parece que era bebê arco-íris. Não tinha azul, rosa, tinha um negócio todo colorido. E tem uma coisa curiosa nesse movimento, que é quase como se a criança já tivesse identidade antes dela nascer, né? Claro. A gente tem N crianças que já tem perfil. A Jade Seba, que é a celebridade carioca das redes sociais. Tem o Zion, que é o filho dela, que tinha desde o momento do ultrassom o seu perfil no Instagram e tem milhares de seguidores e todo mundo já conhecia o menino antes do menino se conhecer. Mas só pra retomar aqui a coisa do mêsversário, eu preciso defender, porque olha, eu tenho amigas que têm filhos e eu entendo que cada mês da criança viva e da mãe viva junto é uma vitória. Mas precisa então convidar tem a gente? Que ter mêsversário. Mas já te convidaram pra algum? O que você tá falando? Já me convidaram. Não Mas é bom. duvido que já foi convidado Claro que pra já. mêsversário. Mêsversário. Tem que fazer bolo mesmo, tem que comemorar, porque ó,
olha, gente, cada mês é uma vitória na vida de uma mãe que tá aprendendo a ser mãe, viu? Eu não sou mãe de criança. Defendo. Vamos celebrar. Mas defendo. Me chamem porque eu quero comer bolo. E me chame pra isso, me chame porque eu também adoro comer bolo do mês eu prometo que eu aniversário. levo fraldas. Tem que levar Pampers, tem isso, né? Mas, gente, do jeito Helicóptero, mano, duvido que é alguma coisa que não Pampers. E aí ela abre a planilha e te diz qual o tamanho, porque eu vou precisar no próximo mês, agora é G, o pacote, ou lenço umedecido assim, sem tal ingrediente. Tem que estar ali dentro dos padrões já vi aprovados. muita mãe perder a P, que já nasce grande, já perdeu todo o estoque. Se for me Deus convidar, proteja essa mãe. assume aí que eu vou levar qualquer coisa ótima. Mas isso é um troço enlouquecedor, né? Porque com a quantidade de gente se reproduzindo todos os dias por aí, se você tiver um mêsversário a cada... É só no primeiro ano, depois se acostuma que a criança tá viva. A gente não dá conta nem dos aniversários, gente. Deus leve vocês pro Vigilantes do Peso, porque será o futuro. Mas a provocação que aparece aqui é que, como Rebeca colocava, há uma quebra de tradição bastante grande em relação às gerações anteriores, e isso deve dar ruim, deve dar guerra, deve dar briga com vovó e vovô. Porque antes era muito claro que na medida que você tinha um filho, o seu pai e a sua mãe, eles invadiam a sua casa e você tinha que contar com a ajuda deles. Michel tá arranjando muita briga nesse podcast. Agora as avós, deixa as avós, gente. Mas as Reginas não vai gostar dessa sua colocação. Mas nem as Reginas não são avós, são? Mas avós. elas devem querer ser, não? Não, Regina Alcoforada e Regina Célia já desistiram. Mas como é que é a influência dos X ou dos avós aí, o Marina, dentro desse cenário, hein? Os vovós estão tendo que se redefinir também a partir desse novo movimento, dessa nova invenção do Helicopter Parents, não? Foi, Michel. Recentemente a gente fez uma pesquisa que a gente estava mapeando, entendendo o comportamento dessas novas famílias. E se antes você tinha aquela coisa de que, nossa, minha mãe e meu pai, né, pensando aqui da cabeça do millennial, vão me ajudar nessa etapa de educar meu filho, agora você tem um conflito. Porque o jeito que os avós têm de educar a criança tá entrando em divergência com o jeito que os millennials estão entendendo o que é ser pai, o que é ser mãe. Então, sai aquela coisa do pedir ajuda para a família e entra o papel dos profissionais. E agora tem um profissional para tudo. Então, se o meu filho não tá falando com a idade que eu imaginei que ele tinha que falar, então ele vai entrar no fonoaudiólogo infantil. Se ele não tá comendo do jeito que eu achei que ele tinha que comer, tem um nutricionista infantil. Se ele tá tendo algum comportamento que não tá atípico ali, não tá atípico do que os amiguinhos dele estão tendo, então eu vou levar pro terapeuta infantil. E a gente levantou uns números aqui do mundo paulistano, aqui de São Paulo, e 5 em 10 alunos de escolas de elite aqui começam a frequentar a terapia. E o número de atendimento psicológico infantil aqui para crianças abaixo de 13 anos dobrou nos últimos 10 anos. E os atendimentos com pacientes com menos de 3 anos de idade também triplicou no mesmo período. Ou seja, realmente tem uma nova demanda da gente... Coisas que a gente retardava para tratar e para levar para um especialista, ou talvez os avós iriam falar, isso é coisa de criança, com o tempo se resolve. Esses pais... Helicopter Parents já estão buscando desde cedo um especialista para tratar de tudo. Mas você acha que isso tem a ver com uma medicalização excessiva dessas crianças, hein? Para que eles se pareçam através do controle do biopoder ou da biomedicina cada vez mais com seus pais ou com aquilo que os pais estão pensando para si? Eu acho que sim. Eu acho que tem... Eu brinquei um pouco com isso, mas acho que tem, de verdade, uma questão narcísica desses pais muito fortes, que a gente tá querendo cada vez mais controlar quem aquele serzinho vai ser, sendo que ele tá separado do pai e da mãe, né? Ele pode ter uma personalidade diferente, um jeito de lidar com o mundo diferente, que muitas vezes não tá sendo ouvido, né? Não tá sendo percebido e não tá sendo levado em consideração, né? Eu acho isso E acho que tem um ponto que a Marina trouxe no início, que é a questão da performance, né? Então, são crianças já... É difícil conviver com a ideia da vulnerabilidade. Você tem que performar desde sempre. Então, se você não performa onde se acha que deveria... Precisamos de ajuda. E tem essas métricas, né? Parece que, assim, se ele não tá evoluindo de acordo com no ritmo dos amiguinhos da escola, então esse filho tem algum problema. Ele não pode ter o timing dele. Antigamente tinha isso se a criança era canhota, né? Eu não podia ser canhota. Eu lembro que a minha avó forçava a minha irmã a escrever. Minha irmã era canhota, eu não podia escrever com a mão, porque tinha um jeito certo de formatar. E isso hoje vem nesses tratamentos e nessas coisas. Mas ninguém nunca deu pra sua irmã um remedinho pra ela aprender a ser destra e deixar de ser canhota. O ponto que a gente está vendo agora, sobretudo com a entrada da medicina de maneira pesada aí, é uma medicalização e quase uma normatização
desse comportamento esperado. Se a criança chorou toda vez que foi para a escola, a mãe já leva para o psicólogo. Se a criança não quer entrar na piscina num dia de frio, a mãe já leva, sei lá, para o pai de santo. Se a criança... Há aí um círculo de pessoas que estão normatizando esse comportamento e medicalizando crianças, e a gente nunca sabe se está na hora certa. A quebra e a ruptura com as gerações anteriores vem muito pesado com o discurso da ciência aí, né? Eu acho que essa ideia de controle de fato, é muito endossada pela ciência, mas também acho que pela a escolarização em geral. Tem um benefício aí para as escolas, né? Que todo mundo seja muito parecido, que todo mundo seja muito igual, pro né? mundo, né? Pro mundo, mas ao mesmo pro capitalismo, tempo, né? Mas ao mesmo tempo tem ali um peso gigantesco para você ser cada vez mais livre, cada vez mais individual. Esse processo é tão interessante a ideia de uma paternidade pautada num projeto, e projeto requer um planejamento muito a longo prazo de um conjunto de ações, vem desde a hora que a moça descobre que está grávida, né? Na hora que ela descobre que está grávida, ela já se acha mãe. E ela já se acha mãe e já começa a pensar qual é o padrão de vida para os filhos. O quartinho, Marina, que antes era um negócio muito fácil, né? A gente só comprava um berço, um mosquiteiro e nada mais. Agora tem todo um planejamento arquitetônico ali para dar conta da chegada dessa criança. Isso. O quarto não é mais escolher se vai ser de ursinho, se vai ser de aviãozinho. É você pensar qual vai ser a corrente pedagógica que você vai trazer e adaptar à decoração do seu quarto. Por exemplo, agora está muito popular entre os pais milênios o método montessoriano, que é um método que já trabalha para desde o início que o ambiente seja propício para a criança desenvolver autonomia desde cedo. É muito legal a ideia, tem a altura certa da cama, parece que tem que ter um espelho para a criança se reconhecer desde sempre. Então, a gente vê uma inversão aí, não uma inversão, mas uma expansão dos espaços educacionais. Se antes a educação estava ali, onde o meu filho é educado na escola, agora todos os espaços de convívios têm que ser favoráveis para que a criança se desenvolva de alguma maneira. É muito curioso isso, porque o Montessori é a ideia para a criança, para o indivíduo, mais autonomia, né? Então é isso, a cama fica na altura do chão, para ela poder se deslocar, blá, blá. Mas ao mesmo tempo a gente quer fazer isso num ambiente muito controlado, né? A gente está falando sobre uma coisa de um lado de liberdade, mas também outro de controle. Então, tá bom, vai ser Montessori, blá, blá, só que vai ser dentro com desse babá quarto, com a minha babá eletrônica, e tal. Deve ser muito difícil, né, gente? Acho que tem esse desejo de controle, né? A gente não tá dando muito espaço para o imponderável, pro que vai acontecer. Vamos ver como essa criança responde. Não tem mais isso, né? É tudo muito planejado, né? Você já quer saber o que vem depois, como que ela vai crescer, o que vem. Então tá, deve falar japonês, deve falar chinês, não sei o quê. Então não tem muito espaço ali para um... Tá, mas e aí, né? Não é ela decidir o que vai ser, mas você já projeta as demandas do mundo, né? Para essa criança. Já vou prepará-la para que ela atenda essas demandas aí do mundo e do mercado. Mas olha, você sabe que apesar de sermos todos aqui pesquisadores e interessados no tema, toda vez que a gente precisa entender alguma coisa, a gente traz alguém para ajudar. Hoje não vai ser diferente, a gente vai trazer aqui um Helicopter Dad, Matias Pinto, que é um dos heads e uma das cabeças do podcast Xadrez Verbal. Um sucesso! Precisa de ouvinte que precisa de ouvinte. Vamos dar uma força. Vamos dar uma força pra esse pessoal, né? Eles não dão força pra gente, mas nós ajudamos na audiência, né? Inclusive, dessa vez, fui direto ao final pra ver se ele citava a gente. Eles mudaram a lógica do último episódio. Os abraços estão no começo, mas continuamos não citados. Nossa, Matias, tudo bem? Diga lá. Foi de surpresa que caí de helicóptero. Seu filho tá com quantos anos, hein? Tá com 3,5. E como é que é esse negócio do Helicopter Dad? Assim, que projetos vocês já tinham pra ele na hora que ele nasceu? Cara, ele chegou tão de surpresa que a gente acabou não colocando projeto nenhum. Assim, as coisas foram acontecendo. Mas sobre o tema, né, sobre esse lance da criação, eu acho impressionante que ele mesmo vai escolhendo algumas habilidades, né? Ele gosta muito de número. Criança escolhe agora, né? No meu tempo, criança não escolhia nada. Então, por exemplo, daí ele ficou sabendo que tem uma escola de números, que é o Kumon. Então ele já tá querendo fazer Kumon. Com 3 anos? Com 3 anos e meio ele já quer fazer Kumon.
E eu e minha esposa, a gente é da área de humanas, então não tem nenhuma relação, uma influência então deram nesse sorte. sentido. Deram sorte com a cegonha. É minha aposentadoria. Porque vai ter um filho engenheiro. Como ele descobriu que existia Kumon? Boa pergunta, viu? Não sei. Com 3 anos ele entrou no Google, tá bem, deu um Google, perguntou pra Siri. Não, que ele é muito curioso, ele vai perguntando as coisas na rua, e tem um Kumon perto de casa, daí ele perguntou, acho que foi isso, ele perguntou o que é isso aqui, né? Porque ele tá nesse lance de saber o que tá escrito nas placas, aí, o que diz essa placa? Ele falou, filho, aqui é uma escola de número, tudo, daí ele ficou alucinado. Vai ter que gastar o dinheiro do Kumon quando podia estar pagando natação. Eu não conseguia nem jogar dominó, identificar o númerozinho ali do dominó. Imagina entrar na escola de números. Mas, Matias, como é que foi essa relação com os avós, hein? Porque os avós, eles mudaram um pouco o papel. É óbvio que há um processo claro na família brasileira, que quando chegam os netos, os avós voltam a ter esse relacionamento mais forte. Né? O Martim teve a sorte de ter 5 avós, porque a minha sogra casou pela 2ª vez. E é justamente o padrasto da minha esposa que é o que mais estimula o Martim, porque ele não teve filho. Então também é uma forma dele passar adiante, assim. Então ele é uma pessoa que estimula muito o Martim tem uma relação muito boa com ele. Então ele ajuda muito nesse aspecto, né? Mas não atrapalha? Às vezes não enche o saco? Né? Não. Não, os avós ajudam bastante, assim. No começo, claro, tinha algumas... Principalmente na questão da alimentação, teve algumas discussões, assim, mas... O Martim é muito privilegiado nesse aspecto, ter 5 avós presentes. Mas vocês têm muita preocupação com o que ele está assistindo, com o que ele está lendo, que música está ouvindo? Como é que é? Por exemplo, ele só assiste o YouTube Kids com a nossa supervisão e sempre que a gente vê conteúdo que a gente julga inadequado, mesmo no YouTube Kids, né, que teoricamente tem um filtro mais apurado, a gente bloqueia certos canais. Quando a gente vê algum desenho que desagrada um pouco, a gente corta, a gente conversa com ele. Então rola essa preocupação, sim. Mas é impressionante o quanto que esses aplicativos também estimulam muito as crianças, porque é isso também, né? Ele gosta de números e já sabe, por exemplo, falar os números em inglês. Algo que, para mim, eu só fui aprender com 11 anos, quando o curso de inglês era obrigatório, né? Claro. Eu só fui fazer inglês com 11 anos. Então, antes eu não tinha quase noção nenhuma, ele já domina esses signos, né? Uhum. E me conta um negócio, você acha que os pais hoje são mais participativos nessa criação ou nessa condução do que o filho está vendo, do que o filho está curtindo, do que antigamente? Sim, e até por uma questão de rotina, muitas vezes eu fico mais com o Martim do que a minha esposa, porque ela trabalha de manhã e tarde, muitas vezes eu trabalho de casa, ela trabalha quinzenalmente aos finais de semana. Então, eu acabo ficando durante a semana mais tempo com ele do que com ela. Então, isso acaba quebrando também um pouco dos paradigmas em relação à geração anterior. Pois é, eu por exemplo, acabo cozinhando bastante para ele, então ele já tem essa noção de que o pai cozinha também. Eu não dirijo, mas minha esposa dirige. Isso é curioso também, porque meu pai, ele não pode mais dirigir por uma questão motora. Então, minha mãe dirige e minha sogra, que acaba dirigindo a maioria das vezes. Então, o referencial para ele do motorista são mulheres. Então, vai quebrando um pouco esses estereótipos, né? Mas dá medo ter filho, dá? Dá. Sempre, né? Você tem... É aquela coisa, né? Você tem filho, você tem programa pro resto da vida e preocupação também, né? Então, a gente tá sempre pensando mais à frente, né? Claro, então é isso. Obrigado, Matias Pinto. E eu acho que a moral da história é: se reproduzam com cuidado. Sim. Marina, o que Matias traz pra gente é uma educação 2.0, né? Um outro jogo aqui pra gente se relacionar com esse assunto, né? Isso, a gente vê muito que como esses pais, eles entram na paternidade de uma maneira mais tardia e são pais que sofreram muito no mercado de trabalho,
sentiram que tiveram que correr muito atrás, a ideia que eles pensam é melhor eu já treinar meu filho pra isso agora, que ele vai sofrer menos depois. Não sei se o Matias, ele viveu isso. Então, os pais já querem preparar os filhos pra competição. Não quer aquela coisa de que antes você chegava no vestibular e aí você ia se preocupar. Então, não é só você treinar o filho naquela loja corporativa de ter títulos, porque no mercado de hoje só o título não importa mais. Mas é desenvolver o que a gente chama dos soft skills. Eu não só quero que meu filho tenha os melhores cursos, mas ele tem que ter habilidades. Ele tem que treinar habilidade de falar, habilidade de liderança, habilidade de falar com um amiguinho, trabalhar criatividade, inovação. Então, são pais que estão preocupados com outros saberes também, para que o filho consiga sobreviver num mercado que vai exigir muito dele, para quem sabe ele seja um mini CEO. Então já Porque tem escola, hoje já tem escola preparadora de CEOs, né? Existe MBA Kids, tá? Vocês pesquisem aí, dêem um Google, que tem já aqui em São Paulo tem um MBA que se posiciona como uma escola de empreendedorismo infanto-juvenil, que pretende aliar o estudo regular e o desenvolvimento do pensamento disruptivo sobre liderança construtiva e empreendedorismo. Ou seja, vai com virar 7 anos de idade, em em vez de você estar ali brincando de Lego, você está colando post-it na parede ali, ó, já pensando a sua mini startup qual vai ser. Vai tudo morar em Pinheiros e ser publicitário. Para o bem ou para o mal. Mas a partir desse jogo das mini CEOs, né, Rebeca? A gente vai vendo aqui quase que um jogo, uma tropicalização do Helicopter Parents pro jogo brasileiro, é? Eu acho que sim, sabe que depois de ouvir o Matias falar, eu fiquei pensando um pouco aqui, que eu acho que a história do Helicopter Parent é um pouco a desnaturalização da ideia de ser pai e mãe, né? Porque acho que se a gente pensa no... Todo mundo isso, pode falar que eu acho que dos nossos pais aqui não tinha uma coisa... Vou pensar... Eu duvido que meu pai, quando me teve, pensou, não, deixa eu pensar o que é ser pai. Ele foi lá e fez. Preciso aprender e estudar para isso. Eu vou aprender. Tinha uma coisa, uma naturalização disso, né? Eu estou fazendo o que é natural para mim, né? Eu sou homem e vou ser pai, né? O instinto vai te dizer o que fazer. Né? Eu acho que esses helicopter parents, na verdade, são pais e mães tomando para si a ideia do que vai ser a educação do filho, fazendo isso como eles sabem, que é buscando ajuda profissional. E levando isso muitas vezes até um limite, porque eu acho que, convenhamos, né, gente? MBA de criança, né? Post-it substituindo Lego. Acho que estamos pulando etapas aí, né? Quer dizer, não sei, tô falando isso, né? Daqui a pouco vai vir aí, vai bater na nossa porta um sujeitinho de 18 anos, CEO de uma empresa, eu vou ter que conversar com ele, né? Então, vou questionar. Vai acontecer, mas acho muito complicado. Mas eu olho também para isso com um pouco de cautela, e eu acho que se a gente tá mesmo indo para esse lugar de pais muito controladores nessa ideia do que vai ser a educação dos filhos, ou querendo cercar isso de todas as formas, ser especialista para tudo, para a criação do filho, eu acho que aqui na América Latina a gente tem um ponto super importante, que a gente já é uma região das que mais usa tecnologia para monitorar a vida, né? Lá na Trop Soledad a gente já fez pesquisa de tendências que mostram muito da nossa relação com tecnologia, e 55% dos latinos usam a tecnologia para monitorar alguma coisa na sua vida. Então acho que a gente vai ter uma geração de pais que vai usar pra caramba a tecnologia para controlar a vida dos filhos. Então é babá eletrônica, aplicativos de saúde, de controle de o que come, o que não come, performance, né? Acho que a gente tem muitos artifícios para levar, e isso acaba nos próximos anos. E deu medo, hein? Deu medo porque agora através... Adotem gatos. Fica a dica. Agora através... Mas você é helicóptero mamo de gato, porque você fica castrando teus gatos. Castrando? Não, castrando daquele jeito biológico, mas você também... Toda vez que eu faço call com você, o gato não pode fazer alguma coisa. É lógico, né? Eu fico tentando provar pra eles quem é a dona, mas você tem que evidentemente botar ele num MBA pra gato. Você tá falhando, gente, nessa educação. Tenho total noção de que a domesticada sou eu. E graças a Deus, então os gatos são helicopter cats. Eles são. Mas pra gente já ir caminhando aqui pros finalmente, está na hora do Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Marina Roale, que não é mãe, mas será, pra felicidade de Maristela Roale. Será? O que tens aí de dicas, hein? Traz dicas? Sim. Dicas? Hoje eu vou indicar
o documentário da Pitty, não sei se vocês já assistiram, que não está na Netflix hoje, eu tô fugindo do meu monopólio aqui. Tá disponível no YouTube um documentário que se chama Do Ventre à Volta, que ela fez, e eu acho que ela retrata muito um dilema mãe millennial, que é esse momento que a mãe se ausentou do trabalho para cuidar do filho e tá voltando pro trabalho e se reentender nesses múltiplos papéis, e expor fragilidades, e como ela ficou dividida, que ela ficou muito tempo sem fazer show, então ela fala muito da saudade que ela tinha dos palcos, ao mesmo tempo que é difícil deixar a filha em casa sozinha, então achei bem legal o documentário. Será que ela é helicóptero mom? Acho que não, né? Não tem jeito. Não tem como não ser, minha filha. Como é que não vai ser? Julgando. Só se for hippie que você não for. Não tem escolha, é mandatório. Tiago, o que trazes? Eu trouxe um documentário também, Michel, que é o Começo da Vida. Estão que lendo? mostra Vocês estão gastando tempo no Netflix, gastando banda larga. Mas é super interessante, mostra como os 3 primeiros anos da vida do bebê são fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, como que se dá esse processo de conexão da criança com o mundo, com os pais e com os seus sentimentos e questões. Tem isso, imagina, você tem filho, vai lá, assiste esse negócio de Gisele Bündchen falando que você tem que, nossa, que os 3 primeiros anos são muito importantes, você vai fazer o quê, né? Você quer enfiar a cria pra dentro de novo, né? Já tem esse aplicativo insuportável que fica dizendo, seu filho agora está concretizando o sistema nervoso dele. Aí você põe Chico Buarque, ele vai ser mais inteligente. Tem uma guerra agora. Gente, que loucura. Dá medo. Você traz dica de aplicativo, não? Ou de filme? Rapaz, sabe que eu trago um podcast que não, eu acho que tanja a questão maternagem, mas não é sobre isso. É um podcast que se chama Jogo de Damas. Teve uma temporada longa que são entrevistas com mulheres influentes da comunicação. Tem lá Gal Barradas, a Thaís Fabres, nossa amiga, Rita Almeida. Enfim, uma mulher entrevistando outra e, obviamente, em vários momentos cai na questão da maternidade, que a maternidade e vida profissional é uma questão ainda. E é muito bacana, eu indico muito. A minha dica é vintage. Eu aconselho aos papais e às mamães que estão aí por aí voando que vão a um sebo na Paulista e comprem revista Pais e Filhos do década de 90. Para eles entenderem que antigamente só importava se a criança era bonita, nada mais. Acabamos aqui o Joga na Roda e tá na hora do Manda Zap. Tiago, recebemos textão de Santa Catarina. Veio por como foi? Carta? Recebemos pelo Instagram de Ana Higg, Michel. Ela diz... Redes sociais. Redes sociais. Pessoal, o podcast é animal, um dos melhores bate-papos sobre tendências. Trabalho com varejo e comportamento do consumidor e me encontro demais nos assuntos escolhidos por vocês. A Ana pediu também pra gente divulgar as datas de lançamento do podcast. Então, Ana, o programa vai ao ar sempre de quinta-feira, quinzenalmente, tá? E ela deu ainda algumas dicas pra gente, pra divulgar nossas arrobas nas redes sociais. Vamos ficar famosos, hein, Rebeca? Quem quer? Ai, não tô preparada. Arroba aqui? Não tô preparada. Deixa eu apagar umas coisas, depois a gente conversa. Eu sou o @thiago.godá. Você vai acompanhar um pouco de minha vida, de minha viagem, de minhas comidas. Sempre com um gostinho estético. Eu sou o @Michel Alcoforado em qualquer rede social. E Marina Roale é o quê? Eu sou @Marina Roale. Que criativa, hein? Muito criativa, né? É fino, tá? Quando você consegue botar o sobrenome ali, sem underline, as coisas. O seu nome é muito estranho, você foi muito pioneiro. Quase conta verificada. Rebeca de Moraes prefere guardar o sigilo. Marina... Eu ia falar. @Rebeca Moraes. Resolveu revelar? Você vê. Verão os gatos super mal educados. Marina, já deu o seu arroba, mas você não se resume só a você. Você e a empresa se misturam, não é verdade? Eu faço uma crise de identidade, uma coisa só. Eu já atendi o telefone da minha casa uma vez assim, Consumoteca, boa tarde. Já fiz isso. Tem que ver isso aí, Marina. Consumoteca tem arroba? Consumoteca tem arroba. Grupo Consumoteca. No nosso Instagram, a gente divulga um pouco dos nossos labs, que são essas pesquisas que a gente faz por conta própria e nomes que a gente vem dando para comportamentos super novos que estão bombando. Tem quando a gente participa de algum evento especial. Tem quando sai alguma matéria citando alguma coisa que a gente fez. Enfim, tem muito conteúdo. É importante dizer aqui, Marina, que apesar da arroba, os fãs não estão aceitando só isso, não. Eles querem o face-to-face, eles querem participar da sua vida. Você sabe que a gente recebeu aqui uma mensagem de Tiago de Faria Eticates. O Tiago disse que ele e a namorada dele, Marina Yusu,
ouvem o programa, nosso Causcast, todas as sextas-feiras, quando pegam o carro e vão pra estrada, mas não importa o destino, eles estão sempre pensando num só lugar. Sabe qual é? Não. A mansão em Itaipu. Quando os meus pais ouvirem isso, vão se sentir muito importantes. Vamos ver que deram certo na vida. Rebeca! Estão convidadíssimos, tá, gente? Batendo em Niterói, encontrinho. Não encontrarão, porque... É perto ali, você abre o armário de Nárnia ali, chegou na minha casa, mas manda mensagem que estão todos convidados. Adoro saber onde as pessoas ouvem podcasts, que elas ouvem no trânsito, né? É legal. Rebeca, qual é o arroba, hein? @trop.soledad. E tem o que lá? Sempre novidades, tendências latinas, latinizadas, tropicalizações. É lá que a gente conversa sobre o nosso assunto. Colhem lá. Haga un convite en español, una invitación en español. ¿Podría hacer una invitación en español? No creo que estoy preparada para una invitación en español, perdón. Podia dublar Maria do Bairro. Tiago, que arrobas? @epifania.me, onde tem os nossos achados visuais de Epifania, e o Thiago.godard. Mas ele já tá querendo se vender duas vezes. Tá querendo. Mas olha, isso que você tava perguntando, desculpa. Mas olha, de arroba em arroba, a gente volta a falar do Causcast. A May Rodrigues escreveu que tá apaixonada aqui pelo nosso podcast. E ela mandou uma mensagem assim, ó. Ela disse que é millennium e escreveu direitinho, tá? Com 2 L's e 2 N's. Publicitária, deve ter tido uma helicóptero mama ali dizendo pra ela, querida, você vai dar certo. Ela atua na área de marketing e ela tá permanentemente vivendo o caos. Pode mandar o currículo lá pro Grupo Consumoteca, né? Tá preparada. E ela se identifica demais com os conteúdos e ela ama. Ela conta que ela adorou, por exemplo, quando a gente falou de nostalgia e de futuro, porque ela tem certeza que os 30 são os novos 20. Concordo com você, May. Tamo aí. Espera. Aproveitando aqui, Michel, vamos fazer esse jabá para quem quiser mandar o Manda Zap pra gente. Não precisa ser no Zap, pode ser no @caus.cast, que é o nosso perfil do Instagram, que a gente criou especialmente para divulgar tudo de conteúdo que surge aqui nesse podcast. E eu sei que eu vivo fazendo a blogueirinha, entrando aqui antes do Michel para poder pedir para vocês seguirem, mas é porque a gente está preparando com muito carinho as coisas que estão lá, então vocês podem achar os dados estatísticos de episódios anteriores, vocês podem achar a dica do que a gente trouxe no Joga na Roda mais recente, então fiquem de olho porque tudo de novidade que a gente tiver, a gente vai avisar lá. E claro, não deixem de mandar mensagem pra gente. Todos desesperados pelo conteúdo. Mas quem não quiser mandar arroba, pode mandar cartas, né, Rebeca? Manda pra onde? Opa, sempre. Rua Piauí, 1164, Casa 3. Mande cafés. São Paulo, não mande boletos. Waze, não precisa se preocupar que não é Nárnia. Queria terminar esse podcast aqui dizendo pra vocês evitarem a reprodução, né? Porque não deu medo em vocês, não? Pavor. Poxa, gente, no caso do Matias, ele se deu bem. Ele tá fazendo um investimento. Você acha que o filho dele, que com 3 anos já tá querendo Kumon, ele vai ser o quê? Matias não se deu bem, Matias deu sorte. É diferença. Mas, Marina, um beijo grande pra você, hein? Vai voltar pra Mansão Itaipu ou vai ficar por aqui? Vou voltar. Né? Sempre apegada às forças de Nárnia. Vou atravessar o oceano ali da Baía de Guanabara com a minha barca e chegarei, se Deus quiser, com segurança no meu lar. Não sabemos quando, né? Porque não sabemos pra quanto nenhum tempo ônibus parar. demora. Niterói tá famosa agora, tá nos noticiários. Aí. Ponte Niterói não é mais um lugar seguro, vocês viram. E o prefeito foi preso, foi solto e ocupou novamente o cargo. Fernanda Young, que lamentamos muito, era de Niterói, Era de Niterói. Querida, a Baby Consuela é de Niterói. Gente, O Niterói Edu Moscovitz fabrica é de Niterói. talentos. O Marcelo Jut, Serrado é de Niterói. Jut, né? Jut é de Niterói. Então Tá respeitem vendo? essa terra tupiniquim. Black Alien, olha Black só. Alien também é de Niterói, né? Porque eu nem sei quem Tem é. um mas Vamos é fazer um Niterói. episódio por sobre favor. Niterói. A gente nem tem ouvintes de Niterói, ó. Vocês estão Querida, fazendo isso eu conheço errado. dela. Tem minha família. Meu pai agora ouviu a metade de um episódio. A gente tá evoluindo, tá? Ele ouviu Opa, do vamos futuro chegar e lá. gostou muito. Vamos chegar lá. Ô, Tiago, já foi a Niterói? Nunca fui a Niterói, cara. Não está perdendo nada, mas de certa forma, podia dizer pra gente aqui, né? Um tchau, um beijo, um adeus, um até logo ou um até a próxima. Um grande beijo a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. E pra terminar e ir fechando a tampa do caixão com toda a força, Rebeca de Moraes, falta só você. Um beijo, meus queridos. Até a próxima. Já chegando ao final, gostaria de lembrar que esse é um podcast produzido por Beatriz Quesada e Marina Roale,
com edição de Wesley Xavier. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.